E havia um certo jovem chamado Eutico, sentado numa janela, e caindo em profundo sono, que lhe sobreveio durante uma longa pregação de Paulo, caiu do terceiro andar e foi levado morto. Paulo, porém, descendo, inclinou-se sobre ele e abraçou, e disse: não vos perturbeis, pois a sua vida está nele. E subindo novamente, e partindo o pão, e comendo ainda, lhes falou por algum tempo, até que fosse alvorada. E assim ele partiu. Glória a Deus. E eles trouxeram o jovem vivo e ficaram muito confrontados. Somente até a igreja do Senhor pode sentar. Amém? Vamos entender o que se passa nesse momento dessa história, nesse contexto, dessa palavra. Muitos teólogos, muitos pastores, muitas ministrações estão por aí, dizendo e usando essa palavra de maneira errada. Usando ela para dizer que não se deve prolongar a palavra nos cultos. Usando essa palavra para dizer que não se deve insistir muito tempo pregando a palavra. Mas nós sabemos que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Mas vamos entender o que passava aqui, nesse contexto, dessa palavra, quando nós voltamos um pouco no capítulo 19 do livro de Atos, nós vamos ver que Paulo, aleluias, estava vindo da cidade de Corinto, em direção à cidade de Efésio. E ali, Paulo encontrou alguns irmãos, Paulo encontrou ali alguns discípulos, pessoas, homens, 12 homens ao certo, que professavam a mesma fé que ele, que conheciam o mesmo Deus que ele. Porém, Paulo começa a questionar a esses discípulos, Paulo começa a perguntar a esses homens sobre o Espírito Santo de Deus, sobre o batismo com o Espírito Santo. E esses 12 discípulos começam a responder Paulo e dizer Paulo que não sabiam quem ele era. Começaram a dizer para Paulo que não conheciam e tinham ouvido falar sobre o Espírito Santo. Paulo então começa a ir falar com eles que o Espírito Santo foi aquele por qual Jesus derramou sobre a terra, a qual está aqui antes, para que venha nos levar ao caminho daquele que estamos esperando lá, né, que é Cristo Jesus. E Paulo coloca a mão sobre eles, e Paulo ministra sobre eles o Espírito Santo de Deus. E a palavra do Senhor fala que no mesmo momento eles foram cheios do Espírito Santo de Deus. Mas eu quero trazer a igreja ao pensamento da igreja. Nós estamos falando de pessoas que nunca ouviram falar sobre o Espírito Santo de Deus. Por intermédio de imposição de mão, foram cheias do Espírito Santo de Deus. Paulo pregou ali em minutos. Nós estamos às vezes pregando anos para a igreja. E Deus derramou ali sobre esses discípulos. Mas onde eu quero chegar, eu quero que você entenda porque não é possível que aquele jovem lá tenha caído no sono, porque a palavra foi demorada. Eu quero que você entenda que esse questionamento está fora de contexto. Porque quando Paulo desce ali, os 12 estavam ali, Paulo continua passando em direção agora a Jerusalém. E chega a Paulo uma notícia. Quando Paulo pôs a mão sobre aqueles homens, eles foram tomados pela glória de Deus. Todos naquele lugar viram, comentaram o que havia acontecido ali, era novidade. Ninguém conhecia tamanho unção. Saiu espalhando pela cidade inteira que tinha um homem cheio da presença de Deus, que tinha um homem cujo espírito era semelhante de Elias. Todos ficaram sabendo do que estava acontecendo ali, do que tinha acontecido pelo intermédio das mãos de Paulo, da fé de Paulo, do Deus de Paulo. E chega uma notícia para Paulo, igreja. Chega uma notícia para Paulo que alguns andarilhos que estavam por ali, pessoas que ouviram falar do Deus dele, pessoas que escutaram falar sobre o poder do Deus de Paulo,
pessoas foram envergonhadas. Chegou a notícia a Paulo que o diabo manifestou na vida dessas pessoas e levantaram um julgamento contra aqueles homens. Perguntaram para eles: eu conheço o vosso Deus e eu conheço também a Paulo, mas e você? Quem é? Satanás acusando. O diabo, igreja, conhece o poder do seu Deus. O diabo conhece o poder da sua oração. Os falsos profetas pregam do mesmo Deus. Os falsos profetas buscam o mesmo Espírito. As pessoas que estão dentro da igreja, convencidas que conheceram a Deus, ora, louva, assim como esses homens estavam fazendo lá. Só que eu quero trazer mais para a igreja se alimentar essa noite. Paulo continuou. Paulo mandou Timóteo na frente. Paulo mandou ele pegar a embarcação e na frente de encontrar ele lá na outra cidade. Paulo ficou para trás. E Paulo foi ali pensando na vida, em tudo que estava acontecendo. Mas eu quero dar um mérito disso tudo, desse entendimento, de poder entender o que está acontecendo nessa palavra, para Lucas. Porque era Lucas que estava escrevendo. Era Lucas que estava anotando. Passado esse tempo, Paulo vai seguida a cidade de Jerusalém, passa por lá. E chegando lá nessa cidade, Paulo começa a ser perseguido. Eu quero que você entenda isso. Paulo começa a ser perseguido. Glória a Deus, aleluia. Só que quem perseguia Paulo, igreja, não era o ímpio, não. Glória a Deus. Quem perseguia Paulo naquele lugar era judeu. Glória a Deus. Era um tipo separado de judeus que adoravam imagens. Mas existe no meio do povo de Deus pessoas que ainda são idólatras, pessoas que ainda são seduzidas pelo dinheiro, pessoas que ainda são seduzidas pela mentira, pelo movimento, mas não pela unção, que é a palavra de Deus que liberta. O Espírito Santo de Deus é liberdade. Mas existem pessoas escravizadas que não querem ouvir e sentir o Espírito, a qual é o mesmo que Paulo ministrou sobre eles, o mesmo que nós ainda possuímos hoje. Nós temos em nós a mesma autoridade. Nós não precisamos de barulho de bateria, nós não precisamos de grito, nós precisamos de fé. Glória a Deus. De fé. Nós precisamos de ousadia para determinar em nome de Cristo e crer que o Senhor pode curar e operar. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Passado esse tempo, Paulo chega na cidade que ele estava indo, no destino dele. Os judeus começam a perseguir Paulo naquele lugar. Eu estou falando de irmãos de fé, pessoas que não tinham que acabar o dinheiro, porque no versículo 19, quando você continua lendo, você vai ver que esse povo começou a perseguir Paulo por causa de prata. Eles, a cidade de Efésio era uma cidade idólatra, adorava a deusa Diana, rainha do céu, principal ditadura nessa geração, e a igreja está cega. A igreja está brigando por coisa que não merece, por coisa que não precisa de importância. E o diabo operando, e o diabo escravizando os jovens, e o diabo entrando nas famílias. O mesmo demônio que operava naquele tempo, na cidade de Efésio,
democracia, por ser uma cidade desenvolvida, precisa ter assembleia para tratar dos assuntos. Precisa ter assembleia até para acusar, porque o diabo é organizado, o povo de Deus que não é. Aí chegou lá, o que aconteceu com Paulo? O povo começou, burburinho, começou a falar de Paulo, começaram a gritar, gente. Começaram a se juntar e começaram a gritar: Diana é nossa rainha, Diana é nossa rainha, fazendo mérito, querendo afugentar Paulo, querendo que Paulo saísse correndo daquele lugar. Mas Paulo conhecia o Deus dele. Paulo sabia quem tinha enviado ele para aquele lugar. E Paulo se manteve calado. Deus levantou um lá no meio para defender ele. E falar que se eles quisessem tratar de assunto, era para procurar a assembleia para poder tratar do assunto. E nisso, eu quero que você entenda que Paulo estava no meio de grande confusão. Paulo estava no meio de grande confusão porque ele não negou a fé dele. Porque Deus falou com ele assim: vai, e Paulo foi. Porque os irmãos se levantaram e Paulo continuou. Porque Paulo não era bem-vindo naquela terra, mas ele insistiu em ficar lá. E Deus operou ali naquele lugar. Mas onde nós queremos chegar, pastor? Nós queremos chegar no ponto aonde o Evangelho de Deus hoje está tão distorcido que um pregador, um homem de Deus, usa a palavra do Senhor para convencer a igreja que não precisa ler a Bíblia. Que tem que usar a palavra de Deus para convencer as pessoas que não precisam estudar a palavra. As pessoas hoje querem saber de Deus, mas na internet. Precisa voltar o interesse da igreja. Por que precisa voltar o interesse da igreja? Passar desse momento de confusão, passar desse momento de perseguição, Paulo se manteve firme. E o Senhor Jesus continuou fazendo obras naquele lugar, através da vida dele, na vida de pessoas que não haviam nunca ouvido sobre o Deus de Paulo, na vida das pessoas que não sabiam sobre o Espírito Santo de Deus. E o que aconteceu com esse povo? Começou a nascer uma sede no coração deles, como foi cantado aqui. Começou a nascer no coração deles uma fome por aquilo que Paulo tinha. Aquele avivamento que tinha no coração de Paulo, aquela presença, aquela fé, aquela ousadia. As pessoas olhavam Paulo ali pregando, olhavam Paulo ali ministrando, elas queriam aquilo que Paulo tinha. Elas não se contentaram. Quando nós continuamos lendo, chegamos no versículo 20, quando nós continuamos lendo, nós vemos que o versículo vai dizer que Paulo ficou, e Paulo ia embora. Paulo tinha que voltar para Jerusalém, tinha algo para fazer lá. Porém, Paulo fica lá no templo até meia-noite, pregando a palavra de Deus. Como que eu posso aceitar isso? Dizer para mim que o jovem caiu da janela porque a pregação foi longa demais? Não, ele caiu da janela porque a igreja estava faminta, porque a multidão que estava ali diante de Paulo tinha sede e fome da presença de Deus, mas ele não. Ele dormiu. E ele não só dormiu, como ele dormiu encostado no perigo. Quantas vezes nós estamos assim? Nós sabemos que nós precisamos nos encher. Nós sabemos que nós precisamos nos buscar o Senhor. Nós sabemos que nós conseguimos muitas vezes, por causa do Espírito Santo de Deus, discernir e ver o mal. Mas por que a gente não se afasta dele? Por que a gente não desvia? Por que esse jovem letivo não saiu de perto da janela? Porque a Bíblia diz que ele é tomado por um sono. O sono não caiu uma vez e pegou ele, não. Quando a gente está com sono, o que acontece? Você trabalha à noite, começa no cochilo, começa no desânimo, começa na preguiça, de repente
Paulo ficou lá até meia-noite. Mas você acha que Paulo ficou lá até meia-noite pregando para quem não queria ouvir ele? Você acha que Paulo ficou lá até meia-noite falando de Deus para quem não queria, para quem estava rejeitando Deus dele? Não. Paulo ficou lá porque existia um mover naquele lugar. Paulo ficou naquele lugar porque existia uma sede pela presença de Deus naquele lugar. E por causa da sede que esse povo tinha, Deus começou a operar naquele lugar. Glória a Deus. E segue a palavra dizer, como está no versículo 9: e havia um certo jovem chamado Eude, sentado numa janela e caindo em profundo sono, que lhe sobreveio durante uma longa pregação de Paulo. Caiu do terceiro andar e foi levantado morto. O jovem morreu. O jovem morreu. O que nós aprendemos com isso? Nós que estamos na presença do Senhor, nós que experimentamos o Espírito Santo de Deus, quando nós perdemos a fome, quando nós perdemos a sede por Ele, o nosso corpo enfraquece, a nossa percepção se descontrola, nós perdemos os sentidos e nós morremos espiritualmente. Nós deixamos de entender o ambiente de culto, nós deixamos de entender a comunhão dos irmãos, mas é culpa da multidão que estava cheia e faminta, querendo o Senhor Jesus? Não. Porque aquele povo não chegou lá para se encher. Aquele povo estava lá cheio, porque eles já escutaram atrás sobre o que Paulo tinha feito, impondo as mãos sobre os 12. Eles já tinham ouvido a falar sobre o demônio que se manifestou na vida dos andarilhos lá e reconhecia o Deus dele. Que Deus que é esse que até as trevas conhece? O povo está impressionado. Grécia é um lugar onde, quem já ouviu falar das lendas do Monte Olimpo? Grécia é um lugar onde tem muitos deuses, igreja. Inclusive foi Paulo que levou o altar do nosso Deus para aquele lugar, mais para frente a gente dá essa história. O povo não conhecia Deus. Paulo apresentou o nosso Deus para ele. E tamanha era a fome daquele povo. Aquele povo tinha fome por quê, igreja? Porque eles viviam bem. Eles tinham dinheiro, eles tinham fortuna, eles eram ricos, cidade desenvolvida, não precisava de nada nem de ninguém. Pelo contrário, todo mundo queria procurar eles. Lá, praticamente, segundo a história, foi que nasceu a sabedoria. Eles não precisavam, a Grécia não precisava, Roma não precisava ir atrás de povo nenhum, se não fosse para roubar, se não fosse para impor o poder, não precisava. Mas eles não tinham o principal, eles não tinham a presença de Deus, eles não tinham ali o fogo do Espírito, o entendimento do Espírito Santo de Deus, então eles não tinham nada. Para o mundo eles tinham tudo, mas eles não tinham nada. E por isso que eles tinham fome. Tem muita fome, igreja, onde tem muito pecado. Porque chega a palavra de Deus, chega o Senhor para libertar. A palavra do Senhor diz que onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. E segue a palavra do Senhor Jesus. Paulo desce lá do terceiro andar do templo. Paulo vai lá, e a palavra diz que Paulo se debruça sobre o corpo do jovem. E Paulo ali acalma a multidão dizendo: não fiquem apavorados, pois ele vive. Glória a Deus. E a palavra do Senhor diz que ele se levanta. Aleluia. Só que eu quero dizer para a igreja que antes, ó, você vê como é quando a pessoa está dormindo, ela perde tudo. O texto vai dizer que ele caiu durante a Santa Ceia. Paulo partindo pão. Tem um momento mais importante para o cristão do que a Santa Ceia, do que o momento da comunhão ali, renovação de aliança. Ele estava completamente disperso naquele culto. E a Santa Ceia sendo servida prova para a gente que o povo estava avivado, porque só toma a Santa Ceia quem confessou o pecado. Só toma a Santa Ceia quem conheceu a Cristo no seu íntimo do seu coração, e renuncia às suas vontades. A Santa Ceia é para todos, mas para aqueles que querem. Quem quer me seguir, larga a tua cruz, abandona a tua cruz, me segue. Eles estavam cheios. Paulo desce, debruça sobre o corpo daquele jovem, ministra a vida sobre ele.
que o homem e a mulher de Deus precisam ter ousadia, eu digo disso. Não aconteceu nada para Paulo. Nem mesmo assustado ele ficou. Paulo volta, como diz o texto, lá para cima. E Paulo continua a ministrar se descer naquele lugar. Só que eu fui um pouco mais além, eu fui buscar referências cronológicas na Bíblia a respeito das palavras que Paulo usou no momento da ministração. E eu fui parar lá em Elias. E eu fui parar lá na perseguição de Jezabel e Acabe. Por quê? Porque novamente se repetia. O servo de Deus sendo perseguido pelos seus irmãos, pelos que moravam na sua terra. Mais uma vez, a entidade que nós falamos aqui operando da mesma maneira, que era a mesma que estava sobre a rainha de Isabel, era a mesma que perseguia Elias, foi a mesma que se levantou contra Paulo anos depois na Grécia. Anos depois. E lendo ali o texto, estudando sobre a cronologia do texto, eu entendi o seguinte: mais de uma vez isso aconteceu também no caminho de Jesus. Jesus também usou as mesmas palavras quando encontrou o filho da viúva pelo caminho. Trazendo para o original da palavra, não sei pronunciar, então não vou arriscar, mas entendam o que está sendo dito. Foi usada a mesma pronúncia pelos três, por Elias, por Cristo e por Paulo. Então eu quero que você entenda que nós paramos e observamos o agir do mal, muitas vezes damos mais importância para ele. Mas nesse texto também tem um agir do Espírito, que já agia antes desse tempo, antes mesmo que Jesus deixasse ele sobre a terra, para nós. E ele, de pronto, ali sobre a criança vive. Aí eu vou lembrar de Elias. Aí eu vou lembrar de Paulo. Só que aí, do nada, o Espírito traz na minha cabeça algo que vai sair totalmente da palavra. Não tem nada a ver com Elias. Não tem nada a ver com Paulo. Não tem nada a ver com o jovem que caiu. Não tem nada com nada nesse texto. Não tem nada com nada nessa história. Sabe o que estava acontecendo aqui de verdade? Lucas é o protagonista desse texto, e ele nem aparece. Por quê, pastor? Porque Lucas estava escrevendo o texto para que lá na frente, quando nós viéssemos ler a carta de Paulo aos Efésios, nós viéssemos entender a importância dos detalhes, a importância das pequenas coisas. Lucas fez questão de detalhar, como nós vemos no texto, as palavras que Paulo usou, o que Paulo fez, o movimento que foi colocado ali, porque é um movimento que se repete entre os profetas, entre os homens de Deus, um movimento de cura, de ministração do Espírito Santo de Deus. Lucas estava dizendo a Timóteo, lá em Efésios, estava lá mandando uma carta para ele, dizendo: verdadeiramente, Paulo é um homem cheio do Espírito Santo de Deus. Assim como foi Elias. Porque Elias todos conheciam. Elias foi um profeta muito famoso. Então ele é referência. E a pergunta do Senhor para nós hoje: nós estamos sendo referência para esse tempo? Nós estamos sendo referência para essa geração? Hoje, muitas pessoas querem o Espírito Santo de Deus, mas querem isso ignorando as leis espirituais, querem isso ignorando as autoridades. Mas a palavra do Senhor diz que enquanto houvesse profeta sobre a terra, haveria avivamento. E eu venho dizer, igreja, nessa noite, que há profeta sobre a terra. E é por isso que nós podemos estar aqui hoje, ouvindo a palavra do Senhor Jesus. Mas o texto traz também para a gente uma reflexão. O jovem estava sentado à beira do perigo. E ele não se afastou de lá, mesmo conseguindo ver. A palavra diz que ele estava no terceiro andar, perto de uma janela da qual ele caiu. Se ele olhasse pela janela, ele viria o chão. Ele sabe que ali não era lugar para ele estar. Ele sabe que se ele caísse dali, ele ia morrer. Ele sabia. E eu quero perguntar
profetizar para a igreja. Que Espírito Santo de Deus é esse? Que não discerne o coração do crente das coisas pecaminosas. Que Espírito Santo de Deus é esse? Que nós estamos vendo por aí, do qual divide igrejas. Que Espírito Santo de Deus é esse? Que nós estamos orando, mas não está recebendo nada. Vocês, não sei, mas eu estou. Mas a maioria não, a gente vê por aí. Não venhamos ser como esse jovem. Nós não venhamos dormir na presença do Senhor. O culto não é teatro. A casa do Senhor não é nossa casa. Aqui é um lugar de adoração. A casa do Senhor é casa de oração. A casa do Senhor é casa de oração. Tem homem e mulher de Deus neste lugar. Você é homem e mulher de Deus na sua casa. Você já pensou? Já parou um minutinho para pensar? Que talvez a oração que você faz há 20 anos, esperando o pastor bater na sua porta, esperando a oportunidade na igreja para você orar. Deus quer operar através da sua vida. A palavra que nós lemos diz que o povo não conhecia o Espírito que nós conhecemos. Quem aqui já foi batizado com o Espírito Santo? Levanta a mão aí. Quem aqui tem dons de falar em línguas, dons de profecia? Levanta a mão aí. Então nós conhecíamos o batismo com fogo. Quem não recebeu já viu. Aquele povo não tinha visto, não. Aquele povo não conhecia, não. E a palavra do Senhor diz que foram cheios do Espírito Santo de Deus. Tão cheios que o diabo reconheceu a autoridade que tinha na vida de Paulo e o Deus de Paulo. O diabo está com medo de você? Eu quero fazer essa pergunta aqui para Deus. O diabo tem tido medo de você? O diabo tem tido medo das suas orações? Se fosse hoje, se você fosse um daqueles lá que estavam orando e foi acusado, aonde ele disse: eu conheço o Deus de Paulo, eu conheço Deus, mas e você quem é? Se fosse hoje, igreja, se fosse esse tempo, tem fé suficiente no seu coração para você receber o Espírito no louvor que é cantado aqui? Tem fé suficiente no seu coração para você ouvir a palavra de Deus e se alimentar dela? Desejar como aquele povo que não havia conhecido o seu Deus, encher-se da presença de Deus, porque ela é viciante. Não vem, vai virar ano, vai chegar ano, Jesus vai voltar. Ninguém me convence. Ninguém me convence das obras da carne, porque eu já experimentei com o Espírito. A Bíblia diz que quando nós somos tomados pelo Espírito, a sensação que nós temos é de embriaguez. Aleluia. Eu falo isso com toda a convicção, porque eu vim de um passado onde eu bebia. Era garrafas e garrafas uma noite. Eu sei o que é estar bêbado. Eu sei o que é desejar droga. E eu digo para você, o Espírito Santo é melhor que isso. Eu digo para você que o Espírito Santo pode mais
Espírito, para confiar nele o suficiente para administrar e agir na nossa vida com a interferência do poder de Deus, com a ousadia que ele ministra sobre nossas palavras. Deus quer transformar a sua vida, Deus quer transformar a sua história, mas se você ficar rejeitando o Espírito, se você ficar rejeitando a palavra, se você ficar rejeitando Deus, vai morrer na fé, vai morrer espiritualmente. Amém, igreja? Entenderam a mensagem até aqui? Glória a Deus. Glória a Deus. Vamos orar ao Senhor? Mas eu quero fazer uma oração hoje diferente, igreja, diante da palavra que foi pregada nessa noite. Nós, durante esse mês, durante essa semana, nós temos experimentado algo maravilhoso do Senhor nessa igreja. Eu posso com certeza dizer que o Senhor tem feito coisas maravilhosas com cada um que aqui está. Mas eu quero dizer a você que hoje Deus deseja ouvir a sua voz. Traz aí na sua memória quanto tempo você não fala com Ele. Há quanto tempo você não se derrama na presença dEle, está com medo de exposição, está com medo de ser visto. A gente não fica com medo quando a gente posta foto na internet. A gente não fica com medo quando a gente grava áudio no WhatsApp. A gente não fica com medo quando a gente está na roda dos nossos amigos, falando coisas da qual não preenche o nosso espírito, a nossa alma. Por que nós temos medo de estar na presença do Senhor Jesus? Porque nós temos medo de falar com Ele. O Senhor quer que você aceite a interferência dEle nessa noite. Porque é o Espírito que liberta, é o Espírito da verdade. O Espírito que transforma, que restaura, é o que descreve João 8. Conhecereis a verdade, ela vos libertará. É o Espírito que descreve João 8,36. Pois se o Filho verdadeiramente vos libertar, sereis livres. É livre da acusação, é livre do pecado, é livre das amarras que te prendem, é livre de tudo aquilo que te causa medo, que te impede de entregar o coração para Ele. Mas nessa noite Ele quer te ouvir. Nessa noite Ele quer falar com você. Se vocês que estão aqui sentir de andar pela igreja, pedir perdão, se sentir de vir ao altar, fazer o concerto com o Senhor, se sentir, aleluia,